Então, boa tarde, eu sou a Andréa Cavinato, eu sou de São Paulo, vim especialmente hoje para lançar O Tempo de Manga aqui em Brasília. É meu primeiro romance de ficção, eu já tinha publicado antes o resultado da minha tese, e aí esse material estava guardado já fazia bastante tempo e eu resolvi publicar agora. E aí temos o Edis aqui, o Edis Henrique Pérez. Agradeço, né, o espaço, a presença de vocês, o espaço da Circular e Cedilho. Eu vou estar metiendo na conversa, falando um pouquinho sobre o Tempo de Manga. E eu queria começar, André, que você nos contasse um pouquinho sobre o que é o Tempo de Manga, falasse, né, sobre esse processo de escrita. Então, o Tempo de Manga, ele tem um processo longo, né, de escrita. Os contos, eles foram desenvolvidos, eles fazem parte de vários períodos da minha vida. Então, quando, por exemplo, eu estava fazendo mestrado, eu escrevi o último capítulo, que é o livro Feito de Cinzas. E aí mas eu estava escrevendo uma dissertação, então naquele momento a minha orientadora falou, não cabe aqui, então eu guardei. Isso foi em 2000. Aí eu, por várias razões, fui escrevendo outros e fui guardando, e quando eu estava no doutorado eu escrevi algumas outras partes. Aí meu orientador dizia, não cabe na tese. Aí eu guardei numa pastinha, isso foi em 2011. E aí chegou uma hora, um momento da minha vida que eu disse, olha, eu sempre quis escrever desde criança. Eu vou assumir isso, vou sentar e olhando para todos, eu achava que tinha um fio que costurava as histórias, mas eu não conseguia encontrar. Eu fiz oficina com Marcelino Freire e Marcelino me ajudou a costurar as histórias e me deu uma dica preciosíssima para ler o Luiz Rufato, eles eram muito cavalos, que porque é essa estrutura de romance contemporâneo, né? E aí fez todo sentido. Aí a partir de então, conscientemente, de 2019 para cá, eu passei a arrumar, né? A costurar uma história na outra e pensando nas pistas que eu ia deixando para quem lê, né, para ir ajudando as pessoas a comporem na imaginação a história. Porque a minha pesquisa, desde 2000, assim, minha pesquisa acadêmica, é sobre imaginação. Você começou na década de 90, você foi escrevendo, e durante esse projeto de pesquisa você teve o chamado à ficção. Queria que você falasse um pouquinho como é que é esse chamado e como é que foi o processo de uniformizar, né? Porque a André lá em 90, que começou a trabalhar no livro, não é a mesma que finalizou. Como é que foi uniformizar esse livro? Então, tem várias questões aqui, né? Que assim, o mais difícil foi deixar a Andréa que fazia ficção para passar para a Andréa que escrevia dissertação e tese. Esse foi o mais difícil. E voltar para a ficção foi o mais, assim, era o que já era, sabe? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel do tempo, dessa tessitura, desses fios que estão muito presentes aí no Tempo de Manga. E que inclusive está no título, né? Tempo de Manga também. Então, é um tema que é recorrente para mim, assim, desde criança. Eu gosto de ler e de escrever, mas a minha família, ela não é letrada. Se eu me emocionar, vocês desculpem, eu sou de família italiana e eu sou super assim emotiva. A minha família, uma parte da minha família, eu descobri recentemente, ela não era letrada, né? Que é a parte justamente cabinada, né? Eles não sabiam ler e escrever, vieram da Itália para trabalhar como colonos. Então, meu avô, pai do meu pai, não frequentou a escola, né? Meu pai mesmo frequentou muito pouco. Então, não era permitido, assim, uma mulher que lesse e escrevesse. Então, não era muito visto com bons olhos, assim, o que eu mais gostava de fazer, que era ler e escrever. E aí eu fiz no tempo várias escolhas para poder ir, que a gente fala aí, comendo pelas bordas, né? Para ir chegando no núcleo que é aquilo que eu que me constitui, né? E então esse tecer no tempo, esse construir no tempo. E quando eu fiz 50 anos, né? Um pouquinho antes de fazer 50 anos, quando eu entrei na menopausa, eu descobri várias coisas que eu não sabia e do ser feminino, né? Então a questão do tempo urgente. Mas assim, enquanto se diz para a mulher que
tem um tempo para as coisas, só que não é verdade. O tempo também é a gente que faz. O Tempo de Manga eu estou investindo muito nele, porque ele é um marco, assim, não é só publicar um livro, é a realização de um projeto de vida, que foi adiado por muito tempo. Atender aquele chamado. Exato. É o chamado aventura que tantas vezes eu não pude, né? Assim, na verdade, quando a gente é muito, no meu caso, eu não sei como é, eu não atendi a esse chamado quando eu era jovem, assim, eu sou jovem ainda, quando eu era mais nova, porque eu não via possibilidade. Eu estava muito fechada naquilo de como eu fui criada e eu fui conseguindo abrir, eu fui conseguindo fazer, o livro também tem isso, né? Ele tem os furinhos, daí você começa a enxergar o mundo de fora. Então, o livro feito de cinzas, ele é todo minuciosamente escrito simbolicamente para contar uma experiência muito pessoal. Eu queria que você falasse sobre essa importância do devaneio, desse simbolismo. Você também tece na questão do tempo, que eu acho que vai se juntando, a questão da Segunda Guerra, a questão da ditadura, está tudo presente, fatos muito reais, e no meio disso o devaneio. Como é que você observa, qual a importância disso? É assim, então, a minha pesquisa sempre foi a seguinte: eu queria saber como é que as imagens vão parar dentro da cabeça da gente. Como é que a gente consegue ter um cinema, como se fosse um cinema, de olhos abertos? Porque eu tenho. Não sei se para todo mundo eu pergunto quando eu vou dar aula, eu pergunto, todo mundo consegue imaginar de olhos abertos? Ou vocês só imaginam de olhos fechados? Ou só quando sonham? Quando é que vocês imaginam? Ou quando vocês ouvem uma pessoa que conta as próprias imagens, vocês ficam assustados, achando, nossa, essa pessoa é meio fora do normal. É porque os poetas, as mulheres e as crianças caminham por esses caminhos, por essas estradas. Aí era a minha pergunta, eu fiz mestrado para isso, um doutorado para isso. Então, assim, tem teorias, teóricos importantes sobre imaginação, devaneio, e o período histórico em que nós somos sujeitos históricos. Então, o período histórico vai interferir nas nossas escolhas, nós somos de uma geração. E eu queria contar a história de uma mulher, de todas as mulheres, e de um país que marca os seus cidadãos, por determinadas questões. Qual a sua orientação para quem quer escrever e como é que você sente que a pessoa deve entrar no seu livro, se aventurar no Tempo de Manga? Qual esse processo para a pessoa se sentir pronta para navegar aí? Assim, como eu gosto de dizer que é como se fosse um jogo da amarelinha, pretensiosa, mas assim, de verdade é como se fosse um jogo da amarelinha, que você por acaso joga a pedra e onde cair. Então, se você abrir e aquela página começa por aquele capítulo, pode ser, não tem problema, você pode começar pelo capítulo que você quiser, não precisa começar pela ordem, mas quando daí você ficar curioso, se sentir estimulado, você vai querer ler de volta do começo até o fim. Então, eu recomendo isso. Você pode começar por onde você quiser, depois voltar, e o mais gostoso, eu acho, é você fazer isso, você voltar para checar e montar para você a narrativa possível, porque ele te dá a possibilidade. Para a escrita, quem está querendo escrever, o que eu mais recomendo, gente, escreva mesmo, não guarda. Hoje em dia tem muita editora independente, dá para publicar por si, eu acho que a gente frequentar clubes de leitura, formar um grupo com outras pessoas que querem escrever, trocar textos, é uma oportunidade que se tem, e a escrita traz pra gente uma sensação de eixo, de pertencimento, que às vezes é roubado da gente na nossa experiência, e que é muito importante. Então, é muito prazerosa, recomendo muito.